Pois é, pessoal, o Lula arrumou um problemão para o seu colo agora, graças ao ministro da Casa Civil, o Rui Costa. Pois é, até o próprio Noblar, do blog do Noblar, falou o tamanho desse problema e de que vai ser difícil se desvencilhar agora de um ministro, talvez o braço direito do Lula, envolvido em um escândalo de corrupção tão grande. E aí, mais uma vez, volta-se contra o governo petista e coloca ainda mais um elo de perseguição desenfreada ao Bolsonaro. Você vai entender o porquê. Foca aqui que eu vou te explicar nos mínimos detalhes. Então, o blog do Noblar postou aqui no colo de Lula uma bomba que atende pelo nome de Rui Costa. E aqui ele colocou alguns pontos interessantes aqui. Segundo ele, teve uma compra de respiradores a uma empresa que tinha apenas 2 funcionários. E essa compra foi autorizada pelo Rui Costa, que era então governador pelo PT. Então, governador da Bahia. Agora, ministro da Casa Civil de Lula. A dona da empresa disse que o negócio foi intermediado por 2 amigos do Rui Costa e Aline Peixoto, a primeira-dama, esposa do Rui Costa. A Cristiana Tadeu, a empresária, contou à Polícia Federal que pagou 11 milhões de reais em comissão aos intermediários. O ex-secretário da Casa Civil da Bahia, Bruno Dauster, confirmou que a palavra final foi dada por Costa, ou seja, foi o próprio ministro que mandou fazer o negócio. A Aline hoje é a conselheira do Tribunal de Contas da Bahia. Então aqui escancarou um monte de problemas, né, entre as gestões petistas. Um deles é o fato de hoje a esposa do Rui Costa ter sido nomeada para ser conselheira do Tribunal de Contas da Bahia, o que é um absurdo sem tamanho. E outro ponto é que as denúncias vincularam diretamente o Rui Costa como ordenador desse contrato. Ou seja, durante aquele período da pandemia, onde estava todo mundo morrendo, a preocupação do pessoal aí era simplesmente comprar respiradores de uma empresa que só tinha 2 funcionários. 48 milhões de reais desapareceram, nunca foram devolvidos e os respiradores nunca foram entregues. E o blog do Noblar, que é de esquerda, falou o seguinte: a suspeita chegou à CPI da Covid em forma de requerimento para que fosse investigada. Por quem? Pela ala bolsonarista da época, que era governo. Mas a CPI controlada pela oposição, ou seja, pela base petista, tá? Só interessava o que pudesse desgastar o governo Bolsonaro, que se associara ao vírus. Os respiradores jamais foram entregues, nem o dinheiro devolvido. Você tem noção aqui que é o próprio blog do Noblar, de esquerda, falando: olha, só queriam fazer essa CPI para ferrar o Bolsonaro. Mas no final das contas, não foi feito o papel da CPI, que era investigar realmente quem estava desviando recursos públicos. E aqui já se provou, o dinheiro sumiu. 11 milhões foram de comissão, talvez um nome bonito para falar propina. Comissão. E a grande questão é que tinha o requerimento para investigar isso aqui. E a CPI só queria pegar o Bolsonaro. Por que eu estou levantando essa bandeira? Porque nós tivemos aqui a questão dos móveis, nós tivemos a questão da baleia, ou seja, um por um os discursos vão caindo. E aqui é mais um discurso para derrubar a responsabilidade do Bolsonaro sobre a Covid, sobre o que eles tanto alegam. Porque como que o Lula vai bater no peito, vai ter moral agora para bater no peito, se o ministro-chefe da Casa Civil do Lula, governador do PT, está envolvido em um escândalo de corrupção do qual desapareceu 48 milhões, ou seja, mostra que aquilo, tudo que o Bolsonaro alegava, olha, eu mandei o dinheiro, são os governadores que estão gerindo mal o dinheiro, o STF tirou o meu poder, mandou para os governadores. Os governadores, principalmente da esquerda, estão roubando o dinheiro, estão mandando e o dinheiro sumiu. Aconteceu em vários estados.
Pois é. É mais um discurso que cai por terra. E aí é porque o blog do Noblar fala o problemão que caiu no colo do Lula. Como é que ele agora vai continuar jogando nas costas do Bolsonaro o caso da Covid se o PT está envolvido aí em mais escândalos de corrupção, contando aí os recursos do dinheiro que foi para comprar respiradores para combater a Covid. E aí nem podem jogar nas costas do Bolsonaro. Foi durante a gestão do Bolsonaro, mas o Bolsonaro mandou o dinheiro e o próprio Supremo Tribunal Federal limitou a fiscalização do governo federal em cima disso. Ou seja, o governo fez denúncias, o governo denunciou com a sua base na CPI da Covid e nada foi feito. Mas essa é só a pontinha do iceberg. Mostra um outro problema também grande demais, que é o envolvimento da Polícia Civil nesse caso. Dá uma olhada nessa matéria do O Antagonista. A Polícia Civil da Bahia não sabe escrever Rui Costa? Em delação, Cristiana Tadeu afirmou que a Polícia Civil se recusou a colocar o nome do ministro de Lula nos depoimentos prestados sobre a fraude dos respiradores. Olha o tamanho da ingerência do governador dentro da Polícia Civil. A Cristiane Tadeu, que foi quem fez a delação, falou para a Polícia Federal que a Polícia Civil não quis colocar o nome do Rui Costa quando ela fez a delação. E a Polícia Federal teve coragem para enfrentar o próprio Rui Costa. Por isso que eu falo, aqui a gente tem que tirar o chapéu para o trabalho da Polícia Federal. Porque aqui ela fez aquilo que deveria ser feito. Colocou o nome, jogou, vamos dizer assim, a caca no ventilador aí, escancarou para todo mundo o que estava acontecendo. Até o UOL teve que tratar do tema. Delatora disse que Polícia Civil da Bahia blindou Rui Costa em investigação. Cristiane Prestes Tadeu, em seu acordo de delação premiada, alegou que a Polícia Civil da Bahia omitiu o nome do então governador Rui Costa nos depoimentos sobre as fraudes no contrato de compra de respiradores. Na época, foi o próprio Rui Costa quem determinou a abertura do inquérito. Num dos anexos da delação, a que o UOL teve acesso, Tadeu afirma que os delegados que estavam à frente da investigação baiana recusaram-se a transcrever as citações ao nome do governador nos termos do depoimento. A dona da empresa, Hemcare, que recebeu os recursos e não entregou os respiradores, diz ter citado o petista 3 ou 4 vezes. Aonde fica o discurso dos petistas agora sobre a pandemia? Sobre o Bolsonaro? Como é que eles chamavam? Um genocida, não é? Como que fica o discurso dos petistas agora? O discurso que chamava Bolsonaro de genocida é: não quis comprar vacina. Peraí, atrasou na vacina, falou que a vacina não era adequada. E depois se provou que foi tudo uma grande mentira e uma narrativa. Agora, nós estamos diante de um caso onde um governador do PT fraudou a compra e os respiradores nunca chegaram. A minha pergunta para vocês é: quantas pessoas morreram por falta de respiradores? Eu estou falando de 48 milhões de reais. Não é 4.800, não. É 48 milhões de reais. E aí fica difícil o Lula, apagar esse discurso todo aí. Então, é um grande problema mesmo que o Lula acaba de ter no colo, graças aí à atuação do PT, sendo o próprio PT, né? Infelizmente, a gente tá vendo aqui o que é o PT gerindo as contas públicas. E, sem sombra de dúvidas, isso aí vai ficar difícil do Lula contornar esse problema. Mas, segundo o pessoal da UOL, não é tão grave assim. O mais grave é o bolsonarismo tripudiar em cima dessa situação. Para eles, o escândalo não é o cara ter desviado recursos de respiradores, gente ter morrido por causa disso, e ninguém tá chamando ele de genocida, né? Gente ter morrido por causa disso, mas é só mais arma pro bolsonarismo atacar o Lula. Vergonha, né? E aí outra matéria do Estado de Minas, portal Uai, ex de filho de Lula, diz que o presidente não tem nada a ver com as acusações. Olha só o que ela falou, abre aspas. Ele tentou usar o pai para me silenciar e agora tenta usar o pai para ser protegido, pedindo ajuda dos petistas para cobertar o que ele fez.
Eu não namorei o Lula. Eu namorei ele, o Luiz Cláudio. O Lula não me fez nada de ruim. Não adianta querer usar o pai para limpar a barra dele. Ninguém apoia a violência psicológica e moral, nem direita nem esquerda. Acho que seria mais nobre ele só pedir desculpas e parar, disse Natália ao jornal O Globo. Sabe por que isso está acontecendo? Porque o pessoal da direita está indo prestar solidariedade à Natália, que é ex do Lulinha. E o pessoal da esquerda, calados, silenciados, não falam nada sobre o caso. E aí, é óbvio que escancara ainda mais uma hipocrisia sobre o discurso que eles tanto falavam, né? Olha só, vamos partir para outro assunto. Está circulando aí nas redes, principalmente dos apoiadores do Bolsonaro, os deputados que apoiam o Bolsonaro, como por exemplo o Luiz Lima, que ele fez uma publicação sobre um trecho do evento que aconteceu no dia 2 de março sobre a democracia. Amigos, não é meme, é real. A pura democracia mundial apoiando o atual governo brasileiro. Foi a celebração da democracia no Senado, mas aí você vai ver a fala aqui do próprio Randolfo Rodrigues e o vídeo. Eu procurei para ver se realmente esse era o vídeo, se não tem corte. E não tem corte. Olha só quem são os apoiadores da democracia que estavam ao lado do Lula, acompanhando lá no Senado, né? Registrar e agradecer a presença do corpo diplomático dos seguintes países: Cuba, Irã, Malawi, Omã, Rússia, Trindade e Tobago e Venezuela. Pois bem, você viu aí os países que vieram aqui prestigiar a democracia aqui no Brasil, né? E aí fica difícil, fica complicado, né? Vamos lá. Matéria também interessante que a gente precisa discutir aqui. Vocês devem ter acompanhado um editorial que eu fiz, onde o advogado do Daniel Silveira fez um pedido de prisão do Alexandre de Moraes e argumentou que o Alexandre de Moraes está cometendo crimes por não dar progressão de regime ao Daniel Silveira. Hoje, matéria da revista Oeste. Multado por Moraes, advogado de Silveira se pronuncia. O advogado Paulo Faria, que atua na defesa de Daniel Silveira, se manifestou nesta quinta-feira, depois de ser multado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, em R$2.000. Abre aspas na fala dele. Este advogado não agiu de má fé, e sim o próprio ministro, que abusa de sua autoridade, poder e comete inúmeros crimes previstos em lei, inclusive a tortura, e pela segunda vez aplica multa sobre falsas acusações, disse o advogado em nota obtida pela revista Oeste. Ainda exige este profissional o mínimo de respeito ao seu trabalho. Ele também fez críticas à OAB, que não se manifesta, não se posiciona sobre abusos que estão existindo por parte do judiciário contra os advogados. Os advogados hoje estão sendo humilhados, detonados pelo judiciário, e a OAB se mantém inerte e em silêncio. E aqui, vamos lembrar que ele fez o pedido de progressão, falando que já teve o cumprimento da pena suficiente para progressão de regime, e mesmo assim o Alexandre de Moraes não autorizou. E no trecho da manifestação dele, ele fala que o Alexandre de Moraes estendeu o ódio que ele tem do Daniel Silveira ao advogado também que está atuando na causa. E por isso é a segunda vez que o advogado é multado, porém exerceu o seu trabalho por parte do judiciário. E mesmo assim, a OAB em momento algum se manifestou sequer para prestar solidariedade aqui ao advogado. Pois é, a situação está ficando cada vez mais tensa, né, para poder advogar aqui no Brasil. Outra matéria que a gente vai tratar também ainda de decisão do Alexandre de Moraes é o caso do Jorge Seife. A Júlia Zanata, que fez a publicação, Moraes suspende julgamento que pode caçar o senador Jorge Seife. Nova sessão ocorrerá no dia 16 de abril. Vamos deixar claro para vocês o seguinte: o Jorge Seife é senador da República, eleito por Santa Catarina. O Jorge Seife, durante o período de campanha, ele usou voos do Luciano Hang, o velho da Havan, como é conhecido. Então, ele utilizou dos jatinhos. Então, assim, algumas viagens foram feitas com o jatinho do Luciano Hang. Só que ele não fez essa declaração na prestação de contas eleitoral. E aí entraram com a denúncia contra ele de abuso de poder econômico.
Acontece que o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina rejeitou esse pedido e falou que ele não cometeu o abuso de poder econômico. Ele simplesmente pegou carona, mas isso não pode ser caracterizado como um abuso de poder, porque os aviões não foram disponibilizados somente para que ele pudesse fazer a campanha. Então, foi um evento fatídico ali, uma situação corriqueira dele ter utilizado os aviões como carona. Acontece que isso aí entrou como recurso lá no TSE, nas mãos do Alexandre de Moraes. E ele ia julgar isso hoje. Entretanto, ele jogou para frente. A Júlia Zanata está mantendo todo mundo atualizado sobre isso. Ela fez a seguinte publicação. O presidente do TSE, o Alexandre de Moraes, suspendeu o julgamento que trata da possível cassação de SAFE, que agora está marcado para 16 de abril. Segundo o ministro, a razão do adiamento é a impossibilidade de concluí-lo antes das 12 horas. Jorge SAFE é julgado por abuso de poder econômico nas eleições, tese descartada pelo TRE de Santa Catarina, que aprovou a prestação de contas do senador e descartou irregularidades. Seguiremos confiando que a vontade de quase 1,5 milhão de catarinenses será respeitada. Pois é, há quem critica, que fala que o que estão fazendo agora é jogar fora a vontade das urnas. Ou seja, foram eleitos para representar o povo e por estar incomodando, estão com risco de cair. E isso aí, de certa forma, é preocupante dentro do Estado democrático de direito. E aí a reclamação, sem sombra de dúvidas, é bem justa. Tá certo? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. A gente volta daqui a pouquinho, 7 horas da noite. Tem mais conteúdo para manter você sempre bem atualizado, tá bom? Abraço e até a próxima.